preciso treinar força para ter mais hipertrofia? Fala pessoal, meu nome é Arthur Taub e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tópico um pouco controverso, que é se levantar mais peso ou ser mais forte vai te ajudar a crescer mais ou a definir. Bom, e os tópicos que a gente vai abordar aqui hoje a gente vai começar falando sobre o treino de força, então, se tu precisa treinar força, a gente vai falar sobre os pontos positivos disso e também os pontos negativos, que são importantes. A gente também vai ver a diferença de um treino de força para um treino de hipertrofia, inclusive tendo como base alguns artigos científicos para isso. Aí a gente vai chegar na pergunta principal que a gente vai tentar responder hoje, que é se treinar força ajuda na hipertrofia. E por último, eu vou tentar responder essas duas perguntas que a gente fez inicialmente aí, para tentar te ajudar a decidir se vale a pena ou não para ti fazer um programa de treino de força se teu objetivo é hipertrofia. Bom, e por que treinar força pode ser uma boa ideia? Bom, quando a gente fala de força na educação física, a gente está se referindo à força máxima, ou força pura, que é a capacidade de tu levantar o maior peso possível. Então, obviamente, se teu objetivo for ganhar força máxima ou força pura, que é aumentar a quantidade de carga que tu levanta, isso realmente é uma boa ideia. Mas para isso, na minha opinião, tu tem que ter um objetivo específico. Então, se tu quer treinar força, para aumentar a tua quantidade de força máxima, tu deveria pelo menos saber me responder por que tu quer fazer isso. Tu quer competir num esporte específico de força, como powerlifting ou levantamento de peso olímpico, é um bom motivo. Tu pratica algum esporte que necessite de níveis mais elevados de força do que tu tem atualmente, ou então aumentar a tua força vai aumentar a tua performance esportiva, são outros bons motivos. Agora, se tu tá fazendo isso só para conseguir levantar mais peso na academia e massagear o teu ego, talvez não seja muito boa ideia. Isso porque um treino de hipertrofia também aumenta a força na faixa de repetições onde tu costuma treinar. Claro que não unicamente na faixa de repetições que tu está treinando, mas isso se transfere um pouco para cima e para baixo daquela faixa também. Outro bom motivo para treinar a força é porque fazer isso vai melhorar a tua técnica nos exercícios básicos, porque afinal tu vai estar praticando bastante eles. Normalmente quando a gente treina força, a gente treina agachamento, supino, levantamento de terra, remadas, e melhorando a tua técnica debaixo de uma barra pesada, provavelmente vai se transferir numa melhor técnica quando tu estiver fazendo uma fase com pesos um pouco mais leves voltado para hipertrofia depois. E por último, pode ser uma boa ideia também fazer isso numa fase de manutenção com um volume baixo de treino para reter os músculos, para continuar com a mesma quantidade de músculos, já que numa fase de manutenção tu não está realmente visando hipertrofia, o maior ganho muscular ou o maior ganho de força possível. Agora, por que isso pode ser uma ideia não tão boa assim, ou talvez até uma má ideia? Bom, porque quando teu objetivo é levantar o maior peso possível, tu vai fazer algumas alterações técnicas para conseguir alcançar esse objetivo. Então, a técnica para levantar mais peso, ela é diferente da técnica para estimular a maior hipertrofia possível. Por exemplo, se tu for ver uma competição de powerlifting, a técnica do supino, principalmente, onde eles arqueiam as costas e descem a barra muito pouco, até encostar só na parte das costelas ali, é muito diferente da técnica que um fisiculturista usaria para estimular a região peitoral, estimular os músculos peitorais o máximo possível com o supino, que seria um supino mais aberto, descendo com os cotovelos um pouco mais longe do corpo e tentando maximizar esse envolvimento do peitoral. A gente também vai ter aí outras diferenças no agachamento, porque o agachamento powerlifting tenta muito mais aproveitar a força dos glúteos durante o agachamento do que realmente tentar estimular o quadríceps, que é o músculo anterior da coxa. Então essa técnica para levantar o máximo de peso possível é diferente da técnica para estimular a maior tensão muscular e o maior estresse metabólico possível, que são os principais dois mecanismos que a gente tem aí que estimulam a hipertrofia muscular, o crescimento dos músculos. Além disso, treinar com cargas mais pesadas aumenta bastante o teu risco de lesão. Se a gente pegar estudos comparando o número de lesões a cada 1000 horas entre powerlifters, que seriam os atletas do levantamento de peso básico, com fisiculturistas, a gente vai ver que a quantidade de lesões a cada 1000 horas é mais de 3 vezes maior nos levantadores de peso do que nos fisiculturistas. Então a gente tem estudos aí que sugerem que a taxa de lesões fica entre 0,24 até 1 lesão a cada 1000 horas de prática para o fisiculturismo, enquanto no powerlifting a taxa de lesões fica em 2,7 a cada 1000 horas. E o último motivo que talvez isso não seja muito boa ideia é que o treino de força pura não é ótimo para hipertrofia. Isso porque à medida que as repetições ficam muito baixas, a hipertrofia tende a entrar em platô, como a gente vai ver daqui a pouco.
Bom, agora vamos ver algumas diferenças entre o treino de força e o treino de hipertrofia. Bom, então no treino clássico de força aí, a gente vai estar trabalhando com cargas altas, que ficariam normalmente entre 3 e 6 repetições máximas, mas inclusive não é incomum a gente ver que no treino mesmo já se use repetições de 1 a 5, 6 repetições. Então a gente tem uma faixa de repetições bem baixa e alta especificidade do movimento, ou seja, normalmente a gente treina exercícios específicos em que o objetivo seja aumentar a força neles. Por exemplo, se o teu esporte for o levantamento de peso, levantamento básico no caso, que é o agachamento, levantamento terra e supino, tu vai treinar muito mais esses 3 exercícios específicos para estar adaptado a eles na hora da competição. Bom, e o treino de força também, ele não está voltado principalmente para o desenvolvimento muscular, e sim para as adaptações neurais que acontecem entre nosso sistema nervoso e nossos músculos para aumentar a nossa força. Então a gente pode ver que os atletas de força normalmente não são tão grandes assim. Eles possuem muita força, mas o tamanho muscular deles às vezes não é muito diferente do normal, de um atleta usual de outras modalidades que não sejam de força. Porque o objetivo deles, afinal, não é ganhar a maior quantidade de músculo possível, e sim levantar o máximo de peso possível. Por outro lado, quando a gente está falando do treino de hipertrofia, a gente já tem bem mais liberdade para trabalhar em relação a cargas e número de repetições. Isso porque a hipertrofia não é muito específica. Então, a gente trabalhando com cargas altas, moderadas, médias, né, ou leves, qualquer quantidade de carga gera hipertrofia, desde que a gente faça um volume de treino adequado. Então, a gente evitando pelo menos cargas muito altas e muito poucas repetições, ou seja, talvez começando ali no mínimo em 5 repetições, indo até 30 repetições ou mais, todas essas faixas de repetições geram hipertrofia da mesma forma. No treino de hipertrofia também, a gente foca muito mais no músculo que está sendo trabalhado. Então tem aquela conexão mente-músculo que é bastante usada nesse treino de hipertrofia. Então o foco é a gente gerar essa maior tensão muscular, que é essa sensação de que o músculo está realmente trabalhando com uma sobrecarga, e um estresse metabólico, que é aquela sensação de queimação e onde acontece um acúmulo de metabólitos no nosso músculo, principalmente lactato, hidrogênio e tudo isso com uma quantidade de volume suficiente ou adequada, que segundo alguns estudos aí, quanto maior melhor, claro que até certo ponto, e claro que também depende da quantidade diária de volume. Então, o treino de hipertrofia ele está voltado para adaptações morfológicas, ou seja, físicas. Então, o objetivo principal é o aumento do tamanho das fibras musculares e do músculo como um todo. Inclusive, um artigo científico de 2019, que se chama Treinando para Força e Hipertrofia, uma abordagem baseada em evidência, trouxe alguns pontos específicos que eles verificaram na literatura como sendo os principais componentes que contribuem para os melhores resultados nesses 2 tipos de treino. É claro que, como a gente pode ver por essa figura aí, os cientistas não são lá muito bons artistas com esses bonequinhos ali. Mas eu trouxe um infográfico um pouquinho mais legal aqui. E vamos dar uma olhada no que são os principais pontos que eles colocaram para cada um dos tipos de treino. Então, no treino de força, o primeiro ponto-chave que eles trouxeram foi a especificidade. Ou seja, que tu treine para aquilo que tu está tentando fazer. Então, treinar, eles chamaram no estudo de treinar para o teste, ou treinar para competição, no caso, ou para o objetivo. Ou seja, se seu objetivo for levantar o máximo de peso possível numa competição de powerlifting, tu vai treinar o agachamento, o levantamento terra e o supino com a maior quantidade de carga possível e tentando desenvolver a tua habilidade de produzir força nesses movimentos específicos conforme as regras do próprio esporte. Isso porque força, na verdade, é uma habilidade. Então a gente fica melhor em fazer força especificamente naqueles movimentos que a gente pratica. O segundo ponto que eles trouxeram como sendo mais importante para o treino de força é a carga. E a recomendação que eles deram é que ela fosse maior do que 85% de uma repetição máxima. O terceiro ponto que eles consideraram mais importante foi o volume de treino, que no caso aqui eles colocaram que seria menor do que 15 séries por semana, mas eu acho que isso depende muito da frequência, às vezes da experiência do praticante, entre outros pontos aí. Bom, a quarta recomendação foi a mesma para os 2 tipos de treino, tanto para a força quanto para a hipertrofia, que é o consumo de proteína maior do que 1,6 gramas por quilo de peso. E o quinto ponto que eles consideraram importante também foi o descanso entre as séries para o treino de força, que seria entre 2 e 5 minutos entre as séries.
Já no caso do treino de hipertrofia, o primeiro ponto que eles trouxeram como sendo o principal é a intensidade de esforço, que pra gente quer dizer treinar até a fadiga ou próximo à falha, e com foco na contração muscular, ou seja, aquela ideia de focar no músculo. O segundo ponto principal que eles trouxeram para o treino de hipertrofia foi o volume. E eles usaram aqui a recomendação de mais do que 10 repetições por músculo por semana, que seria realmente um volume bem baixo, e menos de 15 séries por semana. Mas é claro que esse tópico tem um pouco mais de nuances para a gente analisar. E, de um modo geral, ali, se a gente considerar pessoas iniciantes ou intermediárias na musculação, essa recomendação até que está bastante adequada. Embora alguns estudos sugiram que o volume tem uma relação dose-dependente com a hipertrofia. Ou seja, quanto mais aumenta o volume, mais aumenta a hipertrofia também. O terceiro ponto que eles trouxeram foi a frequência de treino. E a recomendação que eles deram é que ela seja, no mínimo, 3 vezes por semana. E isso porque a frequência de treino normalmente permite aumentar o volume dele também. Porque aí tu conseguiria espalhar esse volume em mais dias da semana do que fazer uma quantidade de volume excessiva num dia só. A quarta recomendação, de novo, foi a dose de proteína diária de 1,6 gramas por quilo de peso. E a quinta também foi o intervalo entre as séries. Só que no caso da hipertrofia aqui, eles sugeriram que ele seja maior do que 1 minuto de descanso entre as séries. Bom, então como a gente conseguiu ver aqui, existem diferenças claras entre o que é mais importante no treino de força e o que é mais importante no treino de hipertrofia. Então, agora a gente vai finalmente chegar naquela parte onde a gente vai analisar se treinar força pode ajudar na hipertrofia. Bom, de cara eu já quero começar dizendo aqui que o treino de força pode não ser ótimo para a hipertrofia. Mas repara aqui que eu falei que ele pode não ser ótimo para a hipertrofia, e não que a hipertrofia não vai acontecer num treino de força. Isso porque a gente tem um estudo que mostrou que dá para ter a mesma hipertrofia treinando força ou num treino clássico de hipertrofia. Em 2014, o Brad Schoenfeld, que é um pesquisador famoso aí na área da ciência do esporte, fez um estudo em que ele comparou um treino de força com um treino de hipertrofia, onde um grupo fazia um treino clássico, 3 séries de 10 para hipertrofia, e o outro grupo fazia um treino de força. Só que não era um treino de força comum. Eles faziam 7 séries de 3 repetições. Isso não é realmente normal. Normalmente no treino de força aí a gente vai fazer entre 3 a 5 repetições por sessão, 3 a 5 séries, mais ou menos, por exercício. E nesse estudo eles faziam 7, já que o objetivo deles no estudo era igualar o volume entre os grupos. Então, nesse estudo, fazer 7 séries de 3 resultou na mesma hipertrofia de fazer 3 séries de 10. Ah, que bom, então eu posso treinar força e ter hipertrofia. Poder pode, mas eu continuo afirmando que isso não é ótimo, porque o grupo que treinou força até conseguiu a mesma hipertrofia, mas eles pagaram um preço. Eles tiveram um treino muito mais longo, mais de 3 vezes mais longo, se não me engano, e eles tiveram um risco bem maior de lesão. Inclusive, as únicas pessoas que saíram do estudo por causa de lesão foi no grupo que estava treinando força. Então o treino de força não é ótimo para hipertrofia, principalmente por causa da falta de volume que esse treino tem, que esse treino costuma ter. Se tu compensar essa falta de volume fazendo um monte de séries a mais, tu consegue hipertrofia. Mas talvez isso não seja a forma mais inteligente de conseguir isso. Tá, mas eu fico repetindo volume, falando volume e tal, sem explicar exatamente o que isso significa. E, na verdade, a gente tem algumas formas diferentes de definir volume, dependendo da forma como a gente está olhando isso. Então, o volume pode ser definido da forma mais simples pelo número de séries que a gente faz numa sessão. Ou para um mesmo músculo, no caso. Só que essa forma aí é meio capenga de analisar. Porque, por exemplo, a gente não consegue igualar 3 séries de 10 com 3 séries de 1 repetição. Tem uma quantidade de treino muito diferente entre esses dois tipos de abordagem. Então, uma segunda opção seria multiplicar o número de séries pela quantidade de repetições feitas. Então, se a gente calcular isso assim, um treino de 3 séries de 10, que daria 30 repetições no total, teria o mesmo volume do que um treino de uma série de 30. Só que o que a gente sabe é que quando o treino é muito leve, a ponto de chegar a 30 repetições, isso quer dizer que é uma carga bem leve, normalmente a gente precisa do triplo de volume para conseguir a mesma hipertrofia. Ou seja, eu usar 3 séries de 10 aqui e uma série de 30 lá, não é o suficiente para hipertrofiar nesse grupo mais leve. Eu teria que fazer as 3 séries de 30 repetições para conseguir a mesma hipertrofia. Então, contar só séries vezes repetições também não é o ideal. E por último, a gente tem o volume total de trabalho, que seria multiplicar as séries pelas repetições pela carga. Então, isso te daria
uma quantidade total de quilos levantados por sessão, o que a gente chama de volume total de trabalho ou de tonelagem, que foi a forma, na verdade, como aquele estudo que eu falei do Brad Schoenfeld, das 7 séries de 3 contra 3 séries de 10, equalizou o volume, calculando essa tonelagem. Só que na prática, isso não tem muita relevância para a gente, porque estudos que compararam aumentar a tonelagem através da carga viram que as cargas mais leves aumentavam mais essa tonelagem do que as cargas mais pesadas. Então, se a gente colocar mais carga, não quer dizer que esse volume total de trabalho vai aumentar. Ou seja, talvez isso não seja o ideal para a gente fazer na prática. Deixa isso para os cientistas fazerem lá nos estudos deles para equalizar o volume. E a abordagem que eu prefiro para contar volume é a mais simples. É o número de séries, desde que essas séries tenham uma quantidade de repetições que não seja muito baixa. Eu diria acima de 5 repetições, pelo menos. Bom, agora quando a gente pergunta se treinar força vai ajudar na hipertrofia, a gente presume que o objetivo principal dessa pessoa seja a hipertrofia. Afinal, ela quer que um treino de força ajude o outro a hipertrofia, que é o objetivo principal. E essa ideia de treinar coisas diferentes em fases diferentes é bem velha no treinamento esportivo. Ela se chama periodização. E na periodização clássica, normalmente a fase de hipertrofia vem antes da fase de força, porque as adaptações musculares, o aumento do tamanho dos músculos, deveria ajudar a um maior ganho de força para uma melhor performance esportiva. Afinal, o objetivo da periodização e do treinamento esportivo é sempre aumentar a performance naquele esporte. E estudos com periodização realmente não encontram muitas diferenças na hipertrofia se a gente faz uma fase de força ou não. Uma revisão do James Krieger, que é um outro pesquisador famoso na área do esporte aí, viu que os benefícios da periodização provavelmente são relacionados a uma redução do estresse nas articulações e uma diminuição no risco de lesões, o que poderia aí acabar ajudando principalmente na consistência com o treino, em se manter treinando, e também no aumento na motivação por uma maior variedade no treino. Ou seja, tu não estaria fazendo sempre a mesma coisa no teu treino e ele ficaria um pouco mais divertido, ou um pouco menos horrível para algumas pessoas que não gostam muito de treinar. E uma meta-análise que comparou diferentes tipos de periodização, uma periodização em blocos, que é onde tu faz uma fase de hipertrofia e depois uma fase de força, com uma periodização ondulatória, onde tu alterna as cargas todo dia ou toda semana, então tu não teria blocos de 3 ou 4 semanas para cada fase, e sim fases variáveis na mesma semana ou no mesmo mês. Não encontrou maiores evidências de que fazer uma fase de força, ou mesmo fazer uma fase mais leve, com menos cargas, levasse a um maior ganho muscular, a uma maior hipertrofia comparado com fazer um treino mais constante. Desde que, claro, esse treino seja intenso e tenha um volume suficiente, lá que são os fatores que a gente viu que são importantes para a hipertrofia. Outro ponto que vai contra essa ideia de que treinar força ajuda na hipertrofia é que durante a fase de força, o bloco da periodização de força, a hipertrofia tende a entrar em platô, ou seja, ela para de acontecer naquela fase de força. Isso normalmente ocorre, de novo, por aquele fator que a gente falou do volume ser baixo. Nesse estudo que eu trouxe aqui no gráfico, que é um estudo de 1994, o grupo em verde fez essa periodização por blocos. Quando eles chegaram no último bloco, o de força, que era 3 séries de 3 repetições, bem pesadas, mas só 3 séries por músculo, a hipertrofia parou de acontecer naquelas 4 semanas, como a gente pode ver pela linha reta que acontece ali no gráfico, na parte circulada em vermelho. Isso também é reforçado por um estudo mais novo que saiu agora em 2020, onde um grupo fez um treino de 8 semanas de hipertrofia e o outro grupo fez uma fase de força inicial de 3 semanas e depois mais 5 semanas de hipertrofia. E o que dá pra ver é que nas primeiras 3 semanas, o grupo que fez a fase de força praticamente não ganhou músculo, enquanto o grupo que fez a fase de hipertrofia ganhou músculo como esperado. Só que nas 5 semanas posteriores, quando o grupo de força mudou para hipertrofia, eles ganharam tanta massa magra que eles ultrapassaram o grupo que tinha feito hipertrofia o tempo todo. Então, esse estudo sugere que fazer uma fase de força antes da fase de hipertrofia pode ser bom. Mas indo contra isso, eu diria que o grupo que fez o treino de hipertrofia
não teve nenhum tipo de mudança no estímulo para que eles evoluíssem mais. Então os ganhos deles começaram a diminuir um pouco na segunda fase do estudo. E isso é um único estudo que nos diz isso, comparado com uma meta-análise e uma revisão de vários outros estudos que sugerem que fazer uma fase de força não faz grande diferença, na real, para a hipertrofia. Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, então, eu vou trazer as recomendações práticas sobre o que a gente viu aqui, tentando otimizar o teu objetivo principal, que eu presumo que seja hipertrofia ou definição, já que tu quer usar a fase de força para uma melhor hipertrofia. Então, considerando que o nosso objetivo é hipertrofia, e a gente está interessado no ganho de músculo, as minhas recomendações são, em termos de repetições, que a gente treine entre 5 e 30, ou até um pouquinho mais, 35 repetições mais ou menos, mas 30 seria um bom limite ali se tu não quiser deixar teu treino muito longo e muito leve, talvez. Então, evitando essas faixas de repetições mais baixas, de 1 a 4 repetições, e ficando entre 5 e 30, seria uma boa faixa de repetições para trabalhar. E, claro, contando o nosso volume como um número de séries, como eu sugeri antes. Em segundo lugar, o nosso foco tem que estar na intensidade de esforço, ou seja, a nossa proximidade da falha, ou a fadiga muscular. E isso a gente consegue perceber pela sensação do músculo sendo contraído, pela queimação no músculo durante o exercício. Então, a gente focando nessa intensidade, no trabalho muscular. E no volume de treino, que é o número de séries difíceis que a gente faz, a gente vai estar conseguindo otimizar o nosso treino para hipertrofia. Em terceiro lugar, não é porque tu não vai treinar força que tu não vai ganhar força. O treino de hipertrofia também gera ganho de força. E treinar hipertrofia vai te deixar mais forte. Então, se inicialmente tu conseguia, por exemplo, com 100 quilos, fazer 6 repetições, e no fim de um ano tu já conseguiu aumentar essa quantidade de repetições que tu faz com 100 quilos para 10, agora tu faz 10 repetições com 100 quilos, tu aumentou a tua força em 13% nesse um ano. Ou seja, um aumento substancial de força, mesmo não treinando força especificamente. Outra coisa importante é que os aumentos na força são um bom indicativo de hipertrofia em estudos mais longos. Então, ganhar músculo é um processo muito lento. E é difícil da gente enxergar sem esses testes mais precisos que eles fazem, que eles usam em pesquisas científicas para descobrir se teu músculo aumentou ou não, tipo ultrassom ou a ressonância magnética. Então, a gente usar os ganhos de força naquelas faixas de repetições que a gente está trabalhando, que a gente já sabe que geram hipertrofia, acima de 5 e até 30 mais ou menos, e se tu ganhar força nessas faixas de repetições durante o teu treino de hipertrofia, isso é um bom indicativo que teus músculos estão aumentando. Mas se mesmo assim tu ainda quiser fazer um treino mais voltado para força mesmo, com cargas bem mais pesadas, mesmo sabendo do risco aumentado que tu tem de lesões, e tu for tentar fazer um treino com cargas mais altas e um volume total menor de treino, e se tu não quiser parar de ter hipertrofia no meio desse tempo que tu tá fazendo a fase de força, ou que tu tá tentando ganhar força, faz sentido tu colocar esses teus treinos de força num contexto de uma periodização ondulatória, o que quer dizer que tu iria variar as cargas e a quantidade de repetições que tu faz todo dia ou toda semana. Ou então tu poderia ainda combinar o trabalho de força no início de uma sessão ou talvez numa única série mais pesada no começo do treino com o trabalho de hipertrofia logo depois. Então tu não pararia de ter hipertrofia se tu tentasse ganhar força dessa forma. E por último, se mesmo com essas recomendações todas tu ainda quiser fazer uma fase específica de força, que seja um pouco mais longa, durando 3, 4 semanas mais ou menos, talvez mais, dependendo do teu objetivo, não sei qual é, para tu querer fazer isso, é importante que tu saiba que a hipertrofia vai estagnar nesse período. Tu vai ganhar força, claro, mas provavelmente se tu não trabalhar com pelo menos 5 repetições, é possível que tua hipertrofia entre em platô durante esse período. Então, se tu for fazer isso, seria bom tu planejar para que esse treino de força caia numa fase de manutenção, onde tu realmente não esteja interessado em ganhar o máximo possível de massa muscular, numa dieta de bulking, por exemplo. Uma fase de manutenção que eu digo é tu tá tranquilo ali da forma que tu tá, manter tuas calorias em manutenção, tu não vai estar comendo um superávit para ganhar massa, no caso, em excesso, né, para ganhar massa muscular. E nem em déficit para emagrecer, embora eu não considere que tenha nenhum problema em tu fazer um treino de força durante uma fase de déficit calórico para emagrecer. Mas, se tu não estiver interessado em perder gordura,
que tu planeje essa fase de força para um período de manutenção ali, umas 4 semanas de manutenção, com um treino de força programado para aquele tempo, já que tu não vai maximizar o ganho de músculos de qualquer forma. Bom, e por hoje era isso então. Curte, se inscreve no canal e essa bobagem toda de YouTube aí. Me procura lá no Instagram para ficar por dentro dos outros conteúdos que eu posto por lá. E acho que era isso que a gente tinha para esclarecer sobre esse tópico. Valeu e até o próximo vídeo.